Qual é o tema do ano para nós esse ano, irmãos? Eu digo conduzidos. Conduzidos. Amém, glória ao nome de Jesus. O texto que eu li, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Só para a gente refrescar a memória dos irmãos, uma última terça-feira que ministramos sobre o tema, ainda em janeiro, sobre o tema conduzidos pelo Espírito Santo, lembro de estar aqui com a igreja, trabalhando a tese do Espírito Santo, que é Deus, amém? Que o Espírito Santo, ele não é uma mera força, uma energia, um arrepio, uma energia, um vento, uma pomba. O Espírito Santo é Deus. Todas estas coisas que aparecem na Bíblia são símbolos, representações das manifestações do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é muito mais que isso. O Espírito Santo é muito mais do que uma mera coisa, ou objeto, ou um fenômeno da natureza. O Espírito Santo é Deus. Falamos da cooperação, da harmonia, da dinâmica que acontece na Trindade divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. E lembro de ter dito à igreja aqui que a Trindade, neste seu relacionamento, onde há cooperação, harmonia, mesmo na distinção das pessoas divina, Pai, Filho e o Espírito Santo, eles não se contradizem, eles se cooperam, eles andam em harmonia, fazem em harmonia. A Trindade funciona, aleluia, como um modelo para nós como igreja, amém, para nós como povo de Deus, de sorte que possa haver em nós este mesmo movimento de unidade, de cooperação, de harmonia. Louvado seja o nome do Senhor, que existe na Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e eles se complementam, se cooperam, se elogiam, falam bem um do outro. Textos bíblicos vão falar de uma harmonia, aleluia, na Trindade, de modo que isso serve sim de exemplo para nós como igreja, de como devemos andar como igreja, como corpo de Cristo. Como, pastor? Devemos andar em unidade, aleluia. Devemos andar em amor, devemos andar em harmonia, devemos andar em cooperação mútua, devemos andar em reciprocidade. Amém. Devemos olhar um para o outro e ninguém de nós se considerar superior ao outro, porque a Trindade funciona exatamente assim. Aleluia. Deus, Ele funciona exatamente assim. Amém. Amém. Que Deus nos dê essa graça de olhar para os nossos irmãos e fazer como a palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo diz: cada um considere o outro superior a si. Que daí fica todo mundo no mesmo nível. Aleluia. As questões de liderança, colocação, função, posição, aleluia, é por uma questão de organização. Mas na hora da mesa, como diz o pastor Daniel, eu gosto muito desse exemplo que ele usa, a mesa da Santa Ceia nos lembra: o pão é um, o suco da vide é um, é o mesmo pão, é o mesmo suco da vide que serve a todos nós, doutores ou o mais simples que for, todos nós precisamos ser lembrados que diante de Deus somos iguais. Iguais. Entende isso?
Jesus, quando vai falar do Espírito Santo, ele diz aos discípulos: eu preciso ir. É necessário que eu vá, para que o Consolador, o Consolador, venha. Quando ele está falando disso, ele está falando do Espírito Santo, e esse outro que Jesus, no seu original, usa ali, a expressão, o outro Consolador venha, é como que dizendo, outro do mesmo tipo. Amém? Outro da mesma essência. Outro igual. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Há um escritor que ele faz esse tipo de ilustração para ficar assim, bem claro qual é a expressão que Jesus usou. Né? Se você oferece uma fruta para uma pessoa, fruta, laranja, amém? Você oferece uma fruta laranja, por exemplo. E aí essa pessoa chupa aquela laranja e você agora vai a ela novamente e diz para ela: você quer uma outra fruta? Ela diz: sim. E aí ela pega, ao invés de uma outra laranja, ela pega uma maçã. E ela lhe dá uma maçã. Maçã é fruta? Sim ou não? É fruta, mas é um outro tipo de fruta. Amém? Amém? Agora o que acontece nesse termo é, quando a pessoa diz você quer outra fruta, a pessoa vai lá e pega uma outra laranja, para dizer é uma fruta do mesmo tipo. Quando Jesus usou a expressão, é necessário que eu vá para que o outro venha, ele está dizendo o outro que vem aí é igual. É igual. É Deus igual. Aleluia, é igual. Aleluia. É da mesma substância. Então, o Espírito Santo é Deus. Agora, irmão, como eu disse, olhar para essa expressão, dizer esta frase, o Espírito Santo é Deus, e não tremer, e não temer, e não reverenciar, e não se preocupar, é aí que mora o perigo. Na vida de muitos crentes que não progridem na vida espiritual, porque se esquecem que esse Espírito Santo que é Deus, ele é uma pessoa divina, e como pessoa divina, nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, tem sentimentos, e Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não entristeça ele. Quando Paulo usa essa expressão em Efésios 4:30, talvez outro dia a gente trabalhe exatamente esse texto, ele vai fazer isso dentro de um contexto onde tem ali gritarias, discórdias, contendas, confusão. Pode olhar lá. Efésios 4. O entorno do texto, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, é Paulo dizendo: ei, não haja entre vós gritaria, contenda, discórdia, confusão, luta. É como que dizendo, quando há essas coisas, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Entende o temor de dizer ele é Deus? E se ele é Deus, é uma pessoa, e se é uma pessoa, se entristece, se desagrada, ou fica triste, quando eu e você, sabendo que ele é Deus, e sabendo que ele está presente conosco, simplesmente não levamos em conta, aleluia, aleluia, quem é ele, e ignoramos, e fazemos de conta que ele não está ali. O Espírito Santo está o tempo todo, amém, o tempo todo conosco. Se eu pudesse finalizar assim com uma frase que haja este entendimento em nós, irmãos. Haja esta consciência em nós. Não tem um momento da sua vida, nem na minha, que ele não esteja. Não existe. Olha só, quando Jesus diz, é necessário que eu vá, é melhor que eu vá, porque aí o outro Consolador vem, Jesus disse, é melhor que eu vá.
E tem uma outra expressão que Jesus usa para os discípulos, dizendo assim: quem crê em mim farão obras maiores do que eu as faço. Uau! Como é que faz obra maior do que Jesus? Do que tudo que Jesus fez. Mas voltando, quando Jesus diz assim: é melhor que eu vá, para que o Consolador venha e ele vos ensinará todas as coisas. Quando Jesus está dizendo isso, Jesus está, por exemplo, só para você entender, quando Jesus está com os discípulos, ele está presença física. Amém? Presença física, encarnado. Então, está por conta disso, e aí é uma autolimitação no próprio Cristo, faz parte dessa encarnação. Por conta disso, ele está limitado à geografia onde ele está. Amém? Ele estava limitado ali, a Jerusalém, a Betânia. Aonde Jesus estava, ali ele curava, ali ele realizava, ali ele fazia. Mas qualquer discípulo daquele que num raio de ação assim, enveredasse a ficar um pouquinho de distância, de quilômetro de distância de Jesus, podia fazer algo sem que Jesus visse. Né? Sim. Porque fisicamente Jesus não estava, e ele então tinha... Judas fez isso. Judas fez isso. Negociou lá. Ainda que Jesus disse: ei, vai. Sabendo que ele sairia daquela reunião para atraí-lo. Mas Judas fez isso. Fez toda uma negociação, Jesus não estava lá. Aí Jesus diz: agora, perceba, é muito maior, é muito melhor. Porque agora eu vou, mas aquele que vai vir, ele estará em vós. Ele habitará em vós, ele estará em vós, ele habitará em vós. Então não tem lugar, não tem lugar, aleluia, que possamos nos esconder dele. Aí você pensa assim: meu Deus, então ficou difícil, né, pastor? Porém, não tem lugar que você não possa usufruir de uma autoridade que também venha dele, de um dom que também venha dele. Não tem lugar que Deus não possa agir e operar quando eu e você estamos lá, porque as obras maiores que Deus disse que faria estão acontecendo, aleluia, porque a igreja está espalhada pelo mundo e pelas nações, e onde tem alguém que é a habitação do Espírito Santo, as coisas de Deus estão acontecendo. Os milagres de Deus estão acontecendo, as obras de Deus estão acontecendo. Ao mesmo tempo que é sim um temor, uma responsabilidade, é também um privilégio desta igreja. É por isso que esse evangelho avança nessa nação, é por isso que o mundo está sendo impactado pelo poder do evangelho, porque aqueles que carregam o poder, a virtude, a unção, a presença do Espírito Santo estão espalhados pelas nações. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então esse Espírito Santo que é Deus, é uma pessoa divina, está o tempo todo conosco. Agora, eu li o texto de Gênesis, porque hoje também eu gostaria de você perceber comigo algo lindo que acontece nesse relacionamento com o Espírito Santo. Porque o texto de Gênesis 1 vai nos informar que esse Espírito Santo, que é Deus, ele estava lá na criação de todas as coisas. Olha o que o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entenda ali Deus, Elohim, as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito estão ali. E o texto vai dizer, e isso é lindo, né? A primeira das três pessoas que são citadas, distintas desta relação da Trindade, é exatamente o Espírito. Porque o versículo 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
de modo que o Espírito Santo está lá. Ele estava lá quando o conselho divino, trino, criou todas as coisas, aleluia. O Espírito Santo estava lá. Ele estava lá na criação de todas as coisas. Ele estava lá na criação do homem, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Amém? Esse façamos, primeira pessoa do plural, remete à ideia da trindade ali. O Espírito Santo estava lá. Ele, portanto, que é Deus, ele é um Deus que também é criador. Amém? Ele é criador, aleluia. Este Espírito Santo estava no ato da criação. Antes que houvesse luz, alguém disse: houve cruz, amém. Mas antes que houvesse luz e a cruz, já havia também o Espírito Santo ativo na criação de todas as coisas. Portanto, quando nós temos o tema conduzidos pelo Espírito Santo, sendo remetido a nós para esse ano, traga ao teu coração essa informação e crava na tua alma. O Espírito Santo é criador. O Espírito Santo agiu e é ativo e foi ativo na criação. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo continua sendo ativo. Ele continua sendo criador. É por causa do Espírito Santo que dons, aleluia, que dons de criatividade são distribuídos para a igreja do Senhor. Sabe aquela coisa assim de que tem ideia que você diz: não, isso não veio de mim. O Espírito Santo age. Ô líderes, por isso eu peço aos líderes para estar nesses cultos de terça. Ô líder de departamento, você que ajuda o seu líder no departamento, o Espírito que é criador, ele é aquele que dota-nos de criatividade, de estratégia, de uma coisa que parece que, olha, meu Deus, é inédito, nunca vi isso. Quem faz estas coisas? O Espírito Santo, ele é, aleluia, aquele que é fonte de toda a criatividade, porque ele é criador. Portanto, quando eu e você estamos diante de uma responsabilidade ministerial, entendamos, nós temos a quem recorrer. Simplesmente Ele. Vamos lá. Diz o texto: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ô irmão, quando você vai remeter, vai estudar esse original aqui, a ideia de uma terra sem forma e vazia é uma ideia de que a coisa ainda não estava organizada. Amém? Deus criou, aleluia, e as coisas ainda estavam por se organizar. Amém? Havia trevas sobre a face do abismo. Havia, e ali está o Espírito Santo, aleluia, no princípio, se movendo sobre aquilo que é o caos primordial, é o caos, trevas, abismo, e o Espírito Santo está ali sobre, oh glória, ainda não está organizado, mas o Espírito está ali sobre, e a ideia é como que fosse aquele animal, aquela galinha que fica a chocar os seus ovos, amém? Até que daqui a pouco aqueles ovos vão se tornar vida, amém? A ideia é que o Espírito Santo se movia como que pousando sobre
aquilo que não está organizado, que está virado num caos, que é treva e abismo, mas Ele está lá. Ei. E a Trindade toda agiu na criação de todas as coisas. De repente o Pai diz: haja! E o sopro do Espírito de Deus acontece, aleluia, e aquilo que ainda não estava organizado, começa a se organizar. A palavra de Deus Pai, que é o Logos de Deus, que João no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo de Deus, Ele estava com Deus, Ele é a palavra de Deus. Então a Trindade se move e o Espírito Santo está lá, para que aquilo que não estava em ordem, comece a ficar organizado. E aquilo que era trevas e faltava em beleza, começa a ter beleza. Começa a ter, sabe assim, aquele toque do belo, do divino, do maravilhoso. As coisas começam a vir para o lugar. E a cena e o cenário é preparado. Esse é o Espírito Santo que habita em você. E aí, aplicando para todos nós aqui, onde há caos e onde há desorganização, onde as coisas ainda não estão em ordem, onde as coisas ainda não estão no lugar, vamos pedir para o Espírito Santo. Desde o princípio Ele está acostumado a colocar no lugar coisas que estão fora. Chama Ele e diz: Espírito Santo, eu não estou dando conta, aleluia. Eu não estou conseguindo. Eu estou tentando lidar com este meu filho. Eu estou tentando lidar com essa situação no meu casamento. Eu estou tentando resolver essa situação lá no meu trabalho. Eu estou tentando resolver essa situação na minha empresa. Senhor, como é que eu lido com essa situação que está acontecendo dentro da minha casa? Senhor, como é que eu faço com esse barulho que está acontecendo dentro da minha alma? A minha alma está aflita. O meu coração está perturbado. Eu estou em angústia. As coisas parecem que não estão no lugar e mais estão desorganizadas, estão terríveis. Está virado no caos. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo, para Ele aplicar em você, aleluia, aquilo que só vem dEle. E quando dEle vem, começa as coisas a se organizar. Vem sobre você um espírito de sabedoria. Vem sobre você um espírito de sabedoria, que do alto vem, que do alto vem. E você vai começar a ter da parte dEle as estratégias corretas, o jeito certo de lidar, para as coisas se resolver. Como é que faz isso? Ora, irmão. Ele é amigo. Ele está o tempo todo contigo, comigo. Bora orar. Bora clamar. Bora dizer para Ele assim, mais ou menos igual aquela visão do profeta Ezequiel: sopra o teu vento, Espírito, e onde houver ruínas, ossos secos e vales, organiza e transforma tudo isso num grande exército cheio de vida. Sopra o teu vento, Espírito. Peça esse Espírito Santo que agiu poderosamente na criação, de modo que
tudo que foi feito se fez, e a criação manifesta a glória de Deus. Aleluia! Peça para esse Espírito Santo, que é poderoso, meu irmão, para entrar nos detalhes meus e seus, da minha e da sua vida, e organizar, aleluia, e trazer vida ao caos, tirar das trevas e fazer resplandecer a luz, porque é isso que Ele faz. O Espírito Santo, Ele nos conduz para a vida, aleluia, Ele nos conduz para a vida. Eu preciso finalizar lendo esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Se você lembrar das trevas, do caos, da desorganização, você lembra da morte, você lembra das consequências do pecado, você lembra dos efeitos do pecado, você lembra da vida de trevas, você lembra de tudo isso, que é fruto e consequência da entrada do pecado no mundo, da queda e do fato que nascemos todos tendentes ao pecado, tudo isso. Mas Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao 10, ele vai dizer: mas Ele, oh glória, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Por natureza éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, oh aleluia, levante a tua mão para receber essa palavra, meu irmão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Oh meu irmão, olha isso, porque pela graça sois salvos, pela graça fosse arrancado do caos das trevas, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, somos criatura dele, somos criados por ele, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Espírito Santo Criador, aleluia, Ele age sobre mim, sobre você, para que você, irmão e minha irmã, neste mesmo mover do Espírito que fez em você, aleluia, possa deixar fluir, e através de você, aleluia, obras que vão glorificar o nome de Deus comecem a acontecer. Fica de pé para nós orar, eu não quero estender muito o horário. Ô glória! Diga para algum irmão que está do teu lado, diga aí, irmão, porque é profético para alguém que está nessa casa: sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Você tem o Criador de todas as coisas contigo. Você tem aquele que é dotado de toda a criatividade que você precisa. Você tem aquele que é dotado de toda estratégia, de todo projeto, de todo plano que
você necessita, sempre tem uma saída, sempre tem um jeito, sempre tem uma maneira de as coisas virem para o lugar. Confia no Espírito Santo. Confia na direção do Espírito Santo. Confia que o Espírito Santo te guia, te orienta, te apega com Ele. Aleluia! E deixa Ele agir na tua vida. Quem recebe essa palavra, levanta as tuas mãos lá em cima, dá brado de glória a Deus aqui essa noite e diga: Espírito Santo, vem sobre mim, sobre mim, sobre mim. Aleluia! Espírito Santo, vem. Oh, Espírito Santo, vem. Eu quero orar por gente que precisa de uma saída. Vem aqui à frente, querido, vem. Vamos orar, vem à frente. Preciso de uma saída. Preciso de uma ideia. Preciso de uma estratégia. Preciso de uma sabedoria de Deus. Não estou sabendo como resolver. Oh, sai do teu lugar, vem para frente. Não sei como tá, como lidar mais. Já tentei de um jeito, já tentei de outro. Espírito Santo, vem sobre mim. Aleluia. Aleluia. Oh, eu sinto Deus nesta palavra. Deus abrindo os céus sobre a vida de alguém. Deus abrindo o entendimento de alguém aqui. E dizendo: ei, eu coloco na sua vida a minha luz. Eu acendo a minha luz. Oh, 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 aleluia! A primeira ação de Deus depois das trevas e do caos foi: haja luz. Deus acende a luz e as trevas são dissipadas. Aleluia! E tudo fica claro para Deus organizar a casa. Oh! Eita glória! As irmãs entendem. Não tem, né, irmã? Já pensou? Já tentou no dia à noite? Você resolveu limpar a casa. Tá todo mundo dormindo, perdeu o sono. Eu disse: eu vou limpar essa casa. Mas aí tá tudo escuro, porque você é um bom economista. Apaga a luz para dormir. E aí tá tudo escuro. Aí você resolveu limpar a casa, organizar a casa, porque você viu que estava bagunçada antes de você dormir. Primeira coisa que você vai fazer: tá tudo escuro, acende a luz. Acende a luz. Aí você sabe onde está desorganizado e vai botando no lugar. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Há um Deus projetando luz dele aqui no coração de alguém. Teu entendimento vai ser aberto, irmão. Recebe de Deus essa palavra aqui, meu irmão. Oh, glória, em nome de Jesus. Há um Deus que ilumina a tua mente. Às vezes vai ser uma palavra que você já ouviu, você só está precisando crer nela. É, aleluia. Hoje de manhã nós estávamos em oração aqui, eu e o irmão Jean, o diácono irmão Jean. A gente estava aqui em oração, porque das segundas às sextas nós estamos em oração aqui às 6 da manhã. E nós estávamos orando aqui, e o irmão Jean colocou algo na nossa conversa para a gente encerrar orando um pelo outro. Ele dizia: pastor, eu tenho feito algumas visitas e eu tenho dito para os irmãos: ei, a palavra está ali, creia na palavra. Creia. Acredite que esta é a palavra que você precisa crer no teu coração. Creia que essa é a palavra para você. Aleluia. Muitas das vezes há pessoas que não experimentam vitórias da parte de Deus, porque o texto está ali, Deus está dizendo: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e ele está se pensando derrotado, vencido, e a palavra está ali dizendo para ele: ei, reage, reage, tenha fé, acredite. Então receba essa palavra para o teu coração, meu irmão. E não deixa nada e nem ninguém arrancar o ânimo e a coragem da tua vida. Porque ainda que esteja desorganizado, mas o Espírito Santo está sobre. O Espírito Santo está se movendo. E onde há caos, aleluia,
hora dele, no momento dele agir, vai vir a luz de Deus, vai vir o agir de Deus, vai vir o toque de Deus, vai ter a palavra de Deus, e as coisas vão para o lugar. Põe a mão no teu coração, você que está aqui à frente, põe a mão no teu coração, você que está aí. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oramos, 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 clamamos, clamamos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, começa a dotar corações aqui de sabedoria, de graça. Espírito de Deus, enche corações aqui. Líderes, irmãos, irmãs, sejam dotados, aleluia, da criatividade que vem de Ti, da estratégia que vem de Ti, oh, das saídas que vem de Ti, Senhor. Tu és o Deus que dá saídas, Tu és o Deus que dá ideias, Tu és o Deus que sopra a Tua iluminação, que abre o entendimento, e nos momentos de desespero, nos momentos de tristeza, de desilusão, de aflição, de angústia, Tu chega com a Tua solução, Senhor. Tu chega com a Tua solução, Papai. Estende as Tuas mãos agora sobre a vida desta irmã, deste irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos o sopro do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, sobre o teu entendimento, sobre a tua casa, sobre você. Receba da parte de Deus, para a glória do nome de Jesus. Oh, aleluia!